Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pela atenção de vocês. Meu nome é Felipe Blando, eu sou executivo de contas da Geosoft. Hoje a gente vai apresentar um webinar sobre geofísica para exploração mineral, com foco no VOX. Aqui comigo estão a Thelma Isengard, nossa gerente técnica, e o Diego Barbosa, nosso geofísico analista técnico. Iniciaremos pela nossa agenda. Primeiramente, uma apresentação da Geosoft, depois uma introdução, falaremos do VOX, os parâmetros de entrada, um exemplo prático, depois o método cartesiano de corte de células, posteriormente a inversão do vetor de magnetização, MVI, depois a inversão de densidade, depois modelagem direta, não unicidade, conclusões e, por final, a gente vai fazer 10 a 15 minutos de perguntas para vocês. As perguntas que não puderem ser respondidas aqui online, vamos responder por e-mail depois. Aqui um mapa da Geosoft ao redor do mundo, né? Em azul vocês conseguem ver os nossos escritórios ao redor do globo, em verde os representantes da Geosoft e em cinza os agentes da Geosoft, nossos parceiros de negócio autorizados na América Latina. A Geosoft atualmente serve mais de 5.000 clientes. Um diferencial nosso é que 40% dos nossos profissionais são geocientistas e atualmente temos treinamento e suporte técnico tanto em português como em inglês e em espanhol. Aqui vocês podem ver nossos produtos, primeiramente a plataforma do Oasis Montage, que é a plataforma mais completa que nós temos, abarcando tanto a parte toda de geofísica, como a parte de geologia e geoquímica. Depois a plataforma do Target, que é um recorte do Oasis Montage para a geologia, e que existe a possibilidade nele da extensão de geoquímica. E na terceira coluna vocês conseguem ver as extensões para funcionarem dentro da plataforma do ArcGIS, que seria o Target para o ArcGIS, para a geologia, e o Geochemistry para ArcGIS, para a geoquímica. Vou passar a palavra agora para a Thelma Isengard, que é nossa gerente técnica, para seguir a apresentação. Bom dia a todos, obrigado pela participação. Então, agora vou realmente falar sobre o VOX, né? Então, a intenção desse webinar é apresentar essa ferramenta de inversão na nuvem, o VOX, e mostrar os benefícios do seu uso na exploração mineral. O VOX, ele reduz o tempo e esforço para gerar os modelos 3D de geofísica, né? Ele é totalmente integrado com as montagens e sua saída pode ser integrada com outras informações, como geologia, sondagem e outros tipos de dados. Bom, quando a gente pensa no fluxo da exploração mineral, nós vemos que somente na parte inicial, que é a seleção de área, é que o 2D tem importância fundamental. À medida que nós vamos avançando no fluxo, com a geração do alvo, teste do alvo, delimitação de recursos e reservas, o 3D se torna cada vez mais importante. E o avanço da computação tem permitido utilizar realmente a potencialidade do 3D. E é isso que nós vamos mostrar, quer dizer, o VOX, a inversão geofísica, ela pode ser usada desde o início, né, na geração do alvo, gerando modelos sem nenhum tipo de vínculo e evoluindo também, né, com seu modelo, melhorando seu modelo, à medida que você também avança a exploração e ajudando, né, a você investir menos recursos utilizando melhor os seus dados. Vamos fazer aqui uma primeira enquete para entender um pouco o que a audiência pensa sobre isso. Vamos colocar no ar. Então, você pode clicar aí, selecionar uma das duas. Vamos esperar só alguns minutos para ter um número de respostas razoável. Só clicar. Escolher sim ou não, se você já utiliza a inversão geofísica no seu trabalho de exploração. Bom, já temos o resultado, então a gente vê que 61% da nossa audiência já utiliza a inversão e 39% ainda não. Então, vamos seguir aqui com a apresentação. E
começando explicando o que é o Voxy, né? Então, o Voxy é um serviço de inversão na nuvem que gera modelo 3D de dados magnéticos e gravimétricos. Ele foi instalado usando a plataforma Azure da Microsoft, né? E com isso facilita toda a parte de inversão, porque oferece uma melhora no desempenho e a simplificação do processo. Quer dizer, não há necessidade de nenhum tipo de investimento em hardware para utilizar o serviço de inversão. Então, a gente já tem um cluster, o tamanho vai depender do tamanho da inversão necessária para ser feito, e com isso você pode ter também uma resposta muito rápida ao resultado de inversão. Como a gente mencionou, ele utiliza dados magnéticos ou gravimétricos, né? Ou depois a gente vai ver também de gradiometria gravimétrica, e o que acontece, o que a gente está vendo, é que hoje em dia a inversão de dados geofísicos é essencial, a gente já falou isso. Pode ser usado desde os primórdios da exploração, seleção de área para ver algum potencial. No passado, as ferramentas de inversão têm sido desenvolvidas principalmente na academia e, com isso, são ferramentas um pouco menos amigáveis, né? E, para a exploração, a gente sabe que precisa de ferramentas que sejam confiáveis, amigáveis e que tenham respostas acuradas. Bom, vamos entrar assim na formulação do problema, né? Então, na exploração, a inversão significa produzir um modelo de subsuperfície que esteja de acordo com os dados do levantamento geofísico em tempo hábil e com baixo custo. O modelo ele deve estar de acordo com outras informações que você tem do projeto, como informações geológicas e de sondagens. A formulação geral do problema é que você tem que um campo, né, que pode ser magnético ou gravimétrico, aplicado, né, agindo sobre certas propriedades físicas, como densidade, suscetibilidade, dá uma resposta. E a gente o que faz? A gente mede essa resposta e quer determinar quais são as propriedades físicas associadas, né? Bom, então, para isso, a gente vai ter que a gente resolve esse problema inverso, né? E otimiza de maneira a ter uma predição de que seriam essas propriedades. Então, esse aqui é a formulação bem genérica desse problema, né? Que você vai minimizar o observado menos o predito e vai escolher determinados parâmetros que ajustem os seus dados. Então, com relação aos dados, né, como é que você faz a sua entrada da melhor maneira possível? O primeiro passo seria escolher a amostragem dos dados. Então, o Voxy, né, aqui é uma tela da entrada, ele tem uma otimização, né, da amostragem dos dados, e a nossa recomendação é, sempre que for possível, entrar com o banco de dados, com o dado realmente como foi medido, né? Então, aqui a gente pode ver o que seria essa otimização, né? Então, tem um exemplo aqui com raio de amostragem 0,5, né? Então, seria meio ponto por célula, ou, na verdade, um ponto a cada 2 células. O raio de amostragem 1, que é o otimizado, né? E o raio de amostragem 2, que seriam 2 pontos por cada uma das células. Então, a gente recomenda isso, já tem um bom default. Esse default também, esse valor por omissão, ele otimiza, né? De maneira também que é equivalente a você dar uma suavizada no seu dado, né, passar um filtro passo abaixo e fazer uma decimação para evitar justamente o alias ou o serrilhado. Voltando aqui à formulação, então, uma vez que você definiu a amostragem ideal, né, como a gente já disse, seria a do próprio dado medido, você vai definir o erro. Que erro que você vai querer? O erro absoluto ou residual. Então, o erro relativo, né, é bom quando você tem na sua área respostas fortes e fracas. Os dados, então, vão ser ajustados mais uniformemente. O padrão seria 5% de dado, 5% de desvio padrão,
E o erro relativo já deve ser escolhido quando você quer minimizar efeitos de respostas fracas ou ruído, né, quando seus dados foram ruidosos. Então, ele vai preferencialmente ajustar as respostas fortes e o padrão é 5% do desvio padrão. Aqui a gente pode ver uma imagem, né, do mesmo dado, com a mesma distribuição de cor, mas escolhendo o erro absoluto ou erro relativo para ver. Então, erro absoluto bom para anomalias específicas e erro relativo quando você quer ver todas as estruturas que estejam presentes nos seus dados. Em seguida, outro ponto muito importante, que é já a terceira tela ali de entrada de dados no Vox, e é a questão da separação residual, regional, remoção de um background. O valor por default é você escolher uma tendência linear do background e esse ponto é fundamental, né? Então, as tendências são normalmente provenientes de informações que estão fora da área de domínio do modelo, né? Como informação de embasamento, outras estruturas regionais. Então, a nossa recomendação é usar ao menos essa remoção de tendência linear, ou previamente analisar seus dados e já fazer um filtro residual e entrar com essa informação para a inversão. A ideia é que a resposta tenda a zero nas bordas da área de interesse. Isso é muito importante, então a gente vê aqui o dado com a tendência de embasamento e o dado com a tendência removida, né? Então, aqui também, aqui no resultado da inversão, né? Então, em cima a gente tem o dado com tendência, o campo medido, e embaixo a inversão dos dados com tendência. E ao lado, o dado com a tendência removida e a inversão dos dados. Você vê que a resposta é muito mais focada, muito melhor. Então, esse é um ponto muito importante aí, ou seja, ou remove previamente ou usa o valor por omissão, que é remover uma tendência linear. Bem, agora, o último ponto aqui, com o detalhe dos dados para a entrada, né, e utilização correta, né, apropriada do Vox, seria você pensar nos dados de localização e o nivelamento dos dados, eventualmente fazer uma continuação para cima. Ou seja, se seu dado não estiver bem nivelado, a sua resposta também não vai ser muito boa. Então, a entrada para a inversão deve ser do seu dado nivelado da melhor maneira possível, né? E quando você tem, na verdade, você também vê que o posicionamento tenha sido feito corretamente. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Diego, que vai nos mostrar um exemplo prático de inversão, de como pode ser rápido. Bem, bom dia a todos. Então, como a Tama falou, eu vou mostrar o quão rápido e intuitivo é fazer uma inversão de dados utilizando o Vox no Oasis de montagem. Eu tenho aqui um dado do Lago McFold, que está situado no norte de Ontário, Canadá. E eu tenho aqui à esquerda um mapa de intensidade total do campo magnético, o banco de dados que foi levantado. Eu já tenho aqui a primeira tela, que é a tela da criação do nosso modelo. Aqui você define o nome do seu modelo, você precisa ter um polígono que delimita a área que vai ser invertida, você precisa também de um grid de modelo de elevação digital, e aqui você define a resolução do seu modelo. Aqui nós temos algumas resoluções que são padrão, mas você pode modificar depois, antes de rodar a sua inversão. Tá? Se você não tem um polígono, você pode também criar esse polígono aqui nessa mesma caixa. Tá? Vou clicar em OK. Então ele vai criar então, a malha do nosso modelo e já pergunta se a gente quer adicionar o dado ao nosso modelo. Eu vou dizer que sim. Eu vou definir então esse modelo a partir de um banco de dados. Ele já reconhece os canais de coordenadas x e y. E como esse dado foi um levantamento topográfico, eu vou definir então aqui
o GPS para a definição da elevação do sensor, né? Como a Thelma falou, a gente vai utilizar uma amostra por célula na otimização do dado. Vou clicar em Next. E aqui a gente define de fato o que a gente vai inverter, né? Para esse caso, a gente vai inverter susceptibilidade. Vou entrar com o canal com o meu dado de intensidade do campo total, intensidade total do campo magnético. E aqui você entra com a data do seu levantamento para que ele possa corrigir o GRF. Como a Thelma falou, a gente tem como melhor prática remover uma tendência linear do nosso dado. E é isso que a gente vai fazer aqui se você não tiver removido uma tendência antes, tiver passado algum filtro para ter o residual do seu dado. Como está usando um mapa, um grid, um banco de dados com intensidade total do campo magnético, a gente vai então remover ao menos uma tendência linear do nosso dado. Vou finalizar. Então ele vai adicionar o dado ao seu modelo. Então a gente já tem aqui o dado adicionado. Você pode ver aqui. E para você rodar o seu modelo, você precisa estar logado no Geosoft ID. Tá? Então eu vou rodar a inversão. Então esse dado ele tem 22 km ao longo do eixo X e 14 km ao longo de Y, né? Então a gente tem uma área significativa. Nesse momento ele está fazendo, aqui você pode acompanhar o processo de inversão do seu dado. Nesse momento ele está carregando o seu dado na nuvem, né? Então o que é importante a gente mencionar aqui é que depois dos dados serem completamente carregados na nuvem, você pode até mesmo executar outras inversões dentro desse mesmo projeto. E você pode também, inclusive, fechar esse projeto e depois, quando você abrir novamente seu projeto, se já tiver sido concluído o processo de inversão na nuvem, ele somente descarrega para o seu computador os resultados. Nesse momento ele está, então, nesse processo aqui de inicializar, ele está, então, construindo o cluster que vai rodar a inversão. E agora, de fato, ele está rodando então a inversão na nuvem, né? Lembrando que a Thelma mencionou, não há necessidade nenhuma de você ter um grande poder de hardware, né, para processar os dados, porque essa inversão ela é feita, não é feita localmente, né? Essa inversão ela é feita então no servidor na nuvem. Então você não precisa de uma grande potência aí de computacional para rodar o seu dado. Não. O que é importante também te mencionar, interessante, é que você pode fazer inversões sem qualquer custo, né? Esses modelos seriam, então, de 50 por 50 células em X e Y. Então, isso é muito bom para que você possa, então, testar os parâmetros, né? Em um modelo com uma resolução mais baixa, uma área menor até. E depois, quando você encontrar os parâmetros adequados, você pode, então, utilizá-los para um modelo com melhor resolução, né? Aqui a gente vê que ele já rodou a inversão, né? A gente tem sucesso e ele já está descarregando os resultados para o seu projeto. Se a gente for ver que ele iniciou em 11h21 e ele finalizou em 11h23, então menos de 3 minutos, então bem rápido, né? Para essa área. Eu vou desselecionar aqui alguns elementos só para que a gente possa ver o resultado da nossa inversão. A gente tem já aqui o resultado. Vou só mudar aqui essa tabela de cor, mudar aqui a distribuição. E agora você pode integrar o seu dado, exportar para o mapa 3D, integrar com sondagem ou com outros dados que você tenha, para que você tenha então uma exploração mais acurada. Você pode inclusive clipar esse dado para um valor que você tenha interesse, né? Você pode clipar em valor e pode clipar também ao longo de X, Y e Z. Né? Inclusive modificando a orientação, setando aí um azimuth e um div. Ok? Eu vou então passar de volta a palavra para a Thelma, para que ela possa dar continuidade à apresentação. Bom, então vocês viram, né, como é
fácil e rápido fazer uma inversão. Depois que é feito o download dos seus dados, eles são completamente apagados, né? Então também não tem nenhuma questão. E como o Diego falou, você ainda pode deixar rodando, se desconectar e voltar depois para obter o seu resultado. Bom, vou seguir um pouco aqui com as funcionalidades do Vox, né? Então, uma adição que foi feita na versão 8 ao Vox foi o método cartesiano de corte de células, né? Então, essa é outra coisa importante, né? São feitas adições, são feitas modificações no Vox e, na verdade, como ele é executado na nuvem, você não tem que atualizar o seu software para contar com várias modificações que são feitas, né? Então, a gente sempre, quando tem problemas de geofísica, geologia, sempre existem superfícies que são incluídas, como a topografia, falhas, diques, etc. E essas superfícies não são muito fáceis de representar em um modelo. Então, mesmo quando você tem pequena variação topográfica, como é o exemplo de Sanícolas, na região central do México, que nós estamos mostrando, que tem uma variação topográfica de menos 100 metros em uma área de 3 quilômetros, eles também geram problemas, erros, né, na modelagem. Então, se você olha aqui a topografia e do lado a gente tem o magnético, resultado do campo magnético reduzido ao polo, a gente vê que claramente os erros introduzidos pela variação topográfica. No Vox, nós superamos esse tipo de artefato introduzindo o método cartesiano de corte de célula. Então, na figura você pode ver uma superfície topográfica aproximada por uma malha regular, pelo método Octree, que é um pouco melhor, mas continua com artefatos, e pelo corte cartesiano de células, que praticamente não se vê artefatos, né? Ao lado nós temos também o método não estruturado, que também é superior aos outros dois, mas ainda não é tão bom como o corte cartesiano de células. No caso aqui, a gente já aplica para essa área de Sanícolas, como tínhamos mencionado, que tem um alvo VMS numa sequência hospedeira estratificada com falhamento, aí tem algumas informações sobre as propriedades físicas e que é essencialmente terreno plano, mas você vê a melhora, né, na hora que se adota esse método de corte de células cartesiano. E o importante é que não tem esforço adicional nenhum, não tem nenhum controle no Vox, simplesmente ele gera melhores resultados por ter implementado esse método. Bom, vamos falar agora sobre o vetor de magnetização, que é uma das inovações, né, presentes na inversão do Vox. Então, se você pensa no problema inverso do campo magnético, você sabe que uma fonte de magnetização vai dar origem a um campo magnético. E B, né, medindo B numa série de localizações, fornece intuitivamente o problema inverso para o vetor de magnetização. Ou seja, você tem o campo B, né, num determinado ponto, como integral sobre o volume do vetor de magnetização vezes o gradiente lá do inverso da distância. Essa expressão, então, mostra que M é o parâmetro natural para a inversão do campo magnético. Então, através dessa observação que nós introduzimos a inversão do vetor de magnetização. Mas por que essa necessidade? Na verdade, porque as inversões magnéticas têm um certo descrédito, né, porque geram modelos geologicamente inconsistentes. Por quê? Porque ela falha em considerar a magnetização remanescente. E várias pesquisas em depósitos descobertos, conhecidos, mostram que a remanência ela é muito importante, e tanto em escala regional como em nível de depósitos. A gente tem aqui algumas imagens mostrando aí
vetor de magnetização em várias direções, e a gente tem também mostrando quando está alinhado com o campo induzido, né? E também quando ele tem uma direção diferente do campo induzido. Bem, então, para representar esse vetor de magnetização dentro do oásis, foi necessário, então, criar um novo objeto, que a gente chama de voxel vetorial, né, no oásis montagem, e incluir também métodos para plotagem, manipulação dos vetores, e também entrada e saída e vínculos no voxel de vetores, né? Então, aqui, a saída, né, da inversão do vetor de magnetização tem 3 componentes, né, e são a amplitude, a componente projetada na direção do campo induzido e a componente perpendicular ao campo induzido. Então, existem várias maneiras que a gente pode utilizar essa saída para visualizar as informações. Bom, vou passar agora novamente a palavra para o Diego, que vai nos mostrar um exemplo prático de aplicação de inversão do vetor de magnetização. Bom, pessoal, aqui a gente tem, esse paper foi o primeiro paper de MVI, de vetor de magnetização. Aqui embaixo a gente tem a referência desse paper, depois a gente vai disponibilizar o link para que vocês possam ver em detalhe esse paper. Tá? E esse exemplo de Osborne, ele está situado lá na Austrália, né? Então a gente tem aí a aplicação do vetor de magnetização em dados de campo coletados ao longo da mina de Osborne, e tem a comparação do vetor de magnetização com a inversão de susceptibilidade, né? A inversão convencional de dados. O objetivo, então, é demonstrar os resultados do vetor de magnetização em um problema de exploração. A gente tem, então, essa mina é bem descrita na literatura. Em resumo, a gente tem uma significante mineralização de cobre e ouro que está abaixo de 30 a 50 metros de profundidade. Ela foi confirmada em 1989. A exploração, então, desde 95, tem delineado uma mineralização primária de alta qualidade, com mergulho abrupto para leste, que está aí a 1.100 metros de profundidade vertical. A exploração, então, é focada no mapeamento da mineralização de alto grau, com o aumento da profundidade e o mapeamento das estruturas semelhantes nas imediações. Né? Você pode ver na figura, né, e o grau dessas mineralizações. Aqui em vermelho a gente tem, então, o corpo mineralizado, a zona mineralizada. E o que a gente tem de geofísica, né, para Osborne? A gente tem o dado de intensidade total do campo magnético, que foi adquirido em 1997. A gente tem a altura de voo de 40 metros e espaçamento entre linhas de 40 metros. Então a gente tem uma alta resolução, né, desse dado. E daqui a gente tem a comparação dos resultados de inversão. Primeiro para a inversão convencional de susceptibilidade e a inversão aqui a gente tem, no caso, a componente de amplitude do vetor de magnetização. Como vocês podem ver aqui, para a inversão convencional, em preto a gente tem a mineralização conhecida, né, com mergulho para leste, e a gente vê que a inversão convencional ela falha totalmente em recuperar esse mergulho do corpo aí em profundidade, né, para leste. Já no caso do vetor de magnetização, a gente vê que ele recupera bem, né, esse alto grau e esse mergulho em profundidade. Né. Então a gente nota que a inversão convencional ela falha completamente em recuperar a estrutura com mergulho leste. Bem, em resumo, a gente tem então que o vetor de magnetização é um parâmetro natural a ser recuperado para o problema da inversão do campo magnético, que a inversão do vetor de magnetização ajuda na interpretação do dado do campo magnético, né, independentemente da origem da magnetização. Ele produz também um modelo geológico muito mais consistente quando a gente compara com a inversão convencional de susceptibilidade. Então, considerando esses fatores e também os exemplos, as inversões que nós temos feito aqui, né, comparando os resultados entre a inversão convencional e a de vetor de magnetização, a gente nota então que esse parâmetro deve ser considerado para todas as inversões do campo magnético.
gente vai visualizar aqui rapidamente os resultados gerados pelo vetor de magnetização. A Thelma vai falar um pouco sobre os resultados. Então, vamos mostrar um pouquinho aqui no ambiente do ASMontage como se pode ver, como a gente pode ver esses resultados, né? Porque essa eu acho que é uma dúvida comum. Então, como eu mencionei, nós temos como saída uma entidade que é um voxel vetorial, e nós podemos, e além disso, tem 3 componentes de voxel, né? A amplitude, a componente perpendicular ao campo induzido e a componente projetada projetada na direção do campo induzido. Então, nesse momento, nós estamos visualizando as 2 componentes, a perpendicular e a projetada. Vamos tirar a perpendicular, né, deixar só a projetada. A projetada ela é aproximadamente igual ao resultado da inversão de suscetibilidade. Quando a gente coloca novamente a perpendicular, então a gente vê que, na verdade, tem uma grande mudança, né, com relação ao que você obtém. Se você quiser ver somente, por exemplo, a amplitude, também pode ser. Aí você vê uma única componente que você pode clipar, né? Ou você pode também fazer, como o Diego mostrou, seções, né? Você olhar a informação como seções ao longo de X ou Y, dependendo, ou qualquer ângulo, né? De acordo com a sua mineralização, com a sua anomalia de interesse. A gente também pode fazer fatias verticais, né, em Z, então ir fatiando em profundidade, e então vendo também como é que é o desenvolvimento em profundidade. E outra maneira de visualizar essa informação é através da visualização dos vetores mesmo, né? Mostrando aqui a intensidade, direção e sentido, né? Então, isso mostra mais claramente onde ele determina, né, a inversão, determina remanência ou remanescência. E, claro, aí você pode também conjugar várias formas de visualização dentro do sua visualização 3D. Bom, vou voltar agora para a apresentação de slides, né? Então, a gente já viu a visualização dos resultados gerados pelo MVI e vamos falar um pouquinho sobre não unicidade. Bom, eu acho que toda a audiência conhece, né, a informação, a grande dificuldade da inversão é que a resposta não é única, né? E, por exemplo, nesse exemplo aqui a gente tem um caso clássico, né? Você tem um modelo de suscetibilidade, que você tem um contraste de 0,09, e equivalente ao modelo que está em cima seria o modelo de embaixo, com a suscetibilidade negativa, imersa em uma rocha hospedeira sem magnetização. Mas a suscetibilidade não deve ser negativa, né? Então, a gente sabe que respostas negativas são obtidas na inversão, né? E muitas vezes a gente tem constatado com a nossa experiência na utilização da inversão de vetor de magnetização, é que muitas vezes a suscetibilidade negativa, ela ocorre esperada onde as fontes não são completamente induzidas. Então, vou mostrar aqui um exemplo do quadrilátero ferrífero, né? Utilizando um dado aqui tem a geologia e tracejado aí na linha preta, a gente tem a formação ferrífera. Ali está a localização dentro do Brasil e a gente tem aqui a indicação do campo induzido, o campo da Terra, né? Atualmente, inclinação menos 21, inclinação menos 29. À esquerda, nós temos o dado de intensidade de campo
total do campo magnético, e em linha tracejada a formação ferrífera, e à direita o sinal analítico. Bom, aqui no Brasil ele é muito adotado, né? E aqui fica muito claro, mostrando porque também muito mais fácil de interpretar o dado do sinal analítico, que casa perfeitamente com a delimitação da formação, e já não é muito fácil você ver a resposta, né? Você interpretar o campo, a intensidade total do campo magnético, e também nessa área a redução ao polo é um pouco instável, né? Bom, quando a gente faz a inversão desse dado, a gente faz a inversão de suscetibilidade convencional e faz a inversão do vetor de magnetização, a gente vê claramente que, bom, para conseguir delimitar essa formação ferrífera, na verdade, com a suscetibilidade convencional, a gente acaba precisando de ter isosuperfícies, né? Tanto de suscetibilidades positivas como negativas. Enquanto que, no caso do MVI, a gente, bom, no caso tem duas, mostrando aqui só a intensidade, né, que varia, maior do que 0,1, maior do que 0,02, mas você vê que ela delimita muito melhor, resolve muito melhor para essa anomalia. Aqui outra maneira de visualizar essa informação, né, que a gente coloca o vetor e também isosuperfícies, e aqui é uma perspectiva 3D de olhando para leste, né, de oeste para leste. Então, a gente vê aqui a informação da suscetibilidade convencional, em que você precisa ter tanto negativo como positivo para mapear, e a inversão do vetor de magnetização, inclusive mostrando a direção do campo aí nessa área. Bem, a gente falou muito de inversão de dados magnéticos, mas só gostaria de lembrar, né, porque, na verdade, o vetor de magnetização é uma inovação, então é alguma coisa muito interessante de estudar e de mostrar, né, e aplicar. Mas também o VOX gera modelos de densidade a partir de dados de gravimetria, né? Então, tem aqui um exemplo da inversão do depósito de Podolsky em Sudbury, no Canadá. Tem um paper também publicado, também está na nossa página disponível, mostrando aí a inversão, inclusive a inversão utilizando vínculos. Outro dado que pode ser invertido são os dados de gradiometria gravimétrica. Então, quando você entra com esses dados, o modelo produzido é um modelo de densidade totalmente análogo à inversão de gravimetria, e, de acordo com o método utilizado no levantamento, FTG, AGG ou gradiente vertical, você já vai ter a caixa de diálogo pedindo os canais, que são os canais medidos, né? No caso do FTG, e quando muda para GG já pede também os canais corretos. Então, como a gente mencionou, ele gera um modelo de densidade, mas, claro, com uma resolução muito maior, porque esses são levantamentos que medem as variações, né, nas várias direções, e com isso permite uma resolução muito melhor da resposta e, na verdade, uma capacidade muito maior do cluster para poder executar a inversão. Outra informação muito importante é que o VOX também faz a modelagem direta. Então, você pode rodar um modelo direto, que deve rodar, né, para ver se seu modelo realmente reproduz o dado medido, e pode ser modelada a situação de densidade, tendo como resposta o GX, GY, GZ, a densidade também, os gradientes, né, G e J, além de dar também variantes, curvaturas e o ângulo de strike. Você pode fazer a inversão da suscetibilidade e do vetor de magnetização. Essas duas dão como resposta tanto a intensidade total do campo magnético, como as componentes X, Y e Z do campo. Bom, agora vínculos. Bom, então, uma maneira também
de lidar com a não unicidade é a introdução de vínculos. Então, você tem condição de fazer no Vox essa grande quantidade de vínculos, né, de introduzir essa grande quantidade de vínculos. Por exemplo, um vínculo pode ser o limite inferior. Você não quer obter suscetibilidade de densidades negativas, não quer contrastes, né, que seriam, na verdade, você pode dizer que não, que você só quer maiores do que zero. Outra coisa, você pode usar um modelo inicial, né, para a entrada, você pode usar um modelo de referência de parâmetros, que é o que você usa no caso de você ter sondagem, e medidas de suscetibilidade ou densidade na sua sondagem. Você vai criar um modelo de referência de parâmetros para a inversão, para que a inversão se ajuste aos dados medidos, e outros mais, né? Iterativo ponderado, que eu vou falar um pouquinho mais agora. Então, esse vínculo, IRI, né, que é a inversão, reweighting, né, iterative reweighting, ou seja, com ponderação iterativa, né? Então, você pode, esse vínculo, na verdade, ele tem baixo custo e também baixo esforço, né? Que melhora muito a estimativa da geometria, as propriedades físicas, né? O que ele faz, na verdade, é pegar o seu primeiro resultado sem vínculo nenhum e focar. Você pode rodar ele várias vezes, por ser iterativo, e conseguir um resultado muito mais focado. Então, a gente pensando aqui em valor obtido com relação ao esforço despendido, né? Então, a primeira inversão sendo um tipo de vínculo, tem um esforço pequeno, né? E também um valor moderado, que é uma inversão mais suave. Você pode tornar essa inversão mais útil utilizando o IB, ou seja, focando, né? Utilizando essa inversão inicial como entrada para focar cada vez mais o seu resultado. E isso te traz um valor alto com esforço praticamente zero. Quando você tem sondagem, referência de sondagem, então você pode criar um modelo. É claro que isso tem um esforço maior para ser feito e você tem um valor alto, mais alto ainda, resultante da inversão. Bom, nesse momento agora vamos fazer uma segunda enquete, né, para saber de vocês se o Vox pode ser útil para o seu trabalho, agora que vocês conhecem um pouco mais sobre o Vox. Vamos aguardar uns minutinhos para ver o resultado. Falando sozinho. Então, já temos o resultado aí. Poxa vida, que alegria, né? 100% acha que o Vox pode ser útil para o seu trabalho. Então, a gente fica muito satisfeito de saber isso. Vamos voltar aqui para a apresentação. E, bom, então já fizemos a segunda enquete. E, na verdade, já estamos chegando aqui ao final do nosso webinar. Algumas conclusões, né? Então, as conclusões, que o uso da computação em nuvem para realizar inversões, né, em tempo real, né, a rapidez que vocês viram o Diego fazer para a interpretação de dados, permite fazer inversões em escala regional com alto desempenho. Bom, uma importância muito grande do Vox é a inversão do vetor de magnetização. Outro é a inversão do gradiometria, dos dados de gradiometria gravimétrica. Eu acho que o Vox, né, a nossa opinião, a nossa opinião em geral é que o Vox permite extrair valor dos resultados da inversão em todas as fases da exploração, né? Desde a fase inicial, sem vínculo nenhum, para já ter uma ideia do potencial da área, até fases mais avançadas, onde você vai introduzindo vínculos, fazendo com que a inversão seja cada vez mais próxima à realidade. O foco IRI, que também permite, sem muito esforço, obter uma inversão com um valor muito mais alto, e o uso do vínculo que eu já mencionei. Então,
a facilidade de uso é muito grande, mas nós também temos serviços aqui, podemos ajudar fazendo modelagem geofísica assistida, que é uma opção que várias empresas vêm adotando, que é fazer a inversão e contar com um suporte especial, dedicado, profissional experiente, dedicado, ajudando a extrair mais valor das suas informações, das suas inversões, né? Nós também temos treinamentos públicos de geofísica, oferecemos em que a gente mostra um pouquinho do Vox, além de como usar o ASMontage. Nós temos treinamentos que podem ser customizados de acordo com a necessidade da sua empresa, né? E também fazemos agora, né? Estamos iniciando treinamentos avançados com ênfase em Vox, né? Usando seus próprios dados ou dados que nós temos disponíveis. Muito bem. Então, agradecemos muito a atenção de todos. Agora, o Felipe selecionou algumas respostas para nós, algumas perguntas, desculpa, para nós respondermos, então vou passar a palavra para ele. Obrigado, Thelma. Obrigado a todos pela atenção. A primeira pergunta que a gente tem é: o que é preciso fazer para ter a nova metodologia aplicada? O Diego Barbosa vai responder a pergunta. Então, pessoal, para usar o Vox, você precisa somente ter a versão 7.5 do ASMontagem ou mais recente, né, ou superior, e ter uma licença mantida, né? Seria somente esses requisitos. Sim, claro. Você precisa também ter um Geosoft ID, né? E também precisa ter acesso à internet para que você possa carregar o seu dado na nuvem e depois descarregar ele no seu projeto. Seria somente isso. Uma segunda pergunta. Gostaria de saber se posso fazer essa inversão com dados já removidos ou IGRF e o que eu colocaria nos campos relativos ao IGRF. A Thelma Isengard vai responder essa pergunta. Então, como a gente mencionou, a separação regional e residual, ela é muito importante para você ter uma inversão mais focada na sua anomalia de interesse. Então, a recomendação é de que sim, os dados de GRF já devem ter sido removidos e a informação que você coloca é a mesma, porque, na verdade, para fazer a inversão de dados magnéticos, você precisa saber a localização, inclinação e declinação da área. Então, uma terceira pergunta que a gente selecionou aqui também é: o que é necessário para utilizar o Vox gratuitamente? Muito bem, então, para usar o Vox gratuitamente, é necessário apenas ter o seu Geosoft ID, né? E você ter uma conexão com a internet e você usar um modelo de até 50 por 50 células. Lembrando que as 50 por 50 células, na verdade, o número de células é o tamanho da sua área dividido pelo tamanho da sua célula, né? Então, você consegue fazer isso para uma área pequena, com uma boa resolução, ou para uma área grande com baixa resolução. Naturalmente, você precisa também os outros requisitos que o Diego mencionou. Você tem uma versão 7.5 ou superior do ASMontage e está com o seu software e tem uma licença do software, né? Felipe. A gente está com um pouco de tempo. Vamos mais uma pergunta. Qual o tamanho máximo do seu dado para poder ser usado na inversão? Então, novamente, o Vox ele é baseado no número de células em X e Y, né? Então, o tamanho do dado, na verdade, não é o tamanho que vai dizer, é a resolução com relação ao tamanho. Então, o máximo valor que é suportado pelo Vox, né, pela implementação que foi feita, é de 500 por 500 células.
Então, uma última pergunta. Quais os parâmetros necessários para realizar o MVI? Os parâmetros necessários são os mesmos que os parâmetros usados para a suscetibilidade. Ou seja, o seu dado magnético, de preferência o banco de dados, o seu sensor de elevação, né, para saber se for a topografia da área e uma janela, né, um polígono determinando a sua janela e as coordenadas têm que estar com suas coordenadas, sistema de coordenadas, perdão, especificado, de maneira que possa ser determinada a inclinação e declinação da sua área. Somente isso que é necessário. Obrigado, Thelma e Diego, pelas respostas. Para finalizar, a gente queria fazer 2 informes. O primeiro é que todos que assistiram ao webinar e têm uma licença apta à utilização do Voxy participaram de um sorteio para a utilização de uma licença do Basic Plus do Voxy. O segundo é que a gente, em 2013, está com uma promoção do Voxy a partir de hoje, que é para quem adquirir o Voxy, poderá utilizar não só por 1 mês, mas sim por 4 meses os Voxys adquiridos. Então é isso, eu queria agradecer a todos a atenção. As dúvidas que não foram respondidas serão respondidas por e-mail para todos que tiverem outras dúvidas ou questões comerciais ou sugestões. Podem enviar suas perguntas para o info da Geosoft. A gente vai disponibilizar também um PDF e a gravação dessa apresentação hoje. Obrigado a todos. Bom dia.